Abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler do versículo de 1 ao 6. Êxodo 3, vamos ler dos versículos de 1 ao 6. Amém? Todos acharam? Êxodo diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, também conhecido como Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Senhor Jesus, estou aqui, Pai, o Senhor sabe do temor que há no meu coração nessa noite. O Senhor sabe do temor que há, Pai, para poder ministrar a Tua santa palavra neste momento. Usa a minha vida como o Senhor tem feito, Pai, aqui neste lugar e também fora daqui. Fala aos corações da Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste mês de outubro, Deus nos chamou para meditarmos num tema chamado santidade. Diga comigo: santidade. O tema das nossas ministrações desse mês será santidade. Deus tem nos dado direcionamento para cada mês nós estudarmos um livro da Bíblia, só que neste mês Ele fez algo diferente. Ele falou sobre um tema, então nesse mês você não vai ver tantas ministrações tão expositivas assim. Você vai ver ministrações mais temáticas, porque vamos falar de diversos livros da Bíblia. Vamos falar por diversas passagens, mas uma mesma temática que se chama santidade. Queridos, nós temos um chamado de santidade ao Senhor. O slogan da igreja do Nazareno é santidade ao Senhor. Precisamos, queridos, desse direcionamento da parte do Senhor. Precisamos, irmãos, entender que cada um de nós, quando temos um encontro com o Senhor, Deus nos chama para sermos santos. Deus nos chama para termos uma vida que agrade a Ele. Deus nos chama, querido, para refletir a imagem do Deus invisível. Irmãos, nesse mundo caído, nesse mundo que qual nós vivemos, o qual as pessoas já perderam completamente moral, dignidade, perderam por inteiro um testemunho, Deus chama a igreja para ser sal e luz da terra. A igreja, Deus chama a igreja para refletir quem Cristo é. Assim como foi nessa época.
assim como foi no tempo de Moisés, assim como foi no tempo de Daniel, assim como foi no tempo do profeta Elias, assim como foi no tempo do profeta Eliseu, assim como Deus fez com os discípulos, assim como Deus fez com John Wesley, assim como Deus usou a vida de Calvino, assim como Deus usou a vida de todos os outros avivalistas. Billy Graham diz que não existe avivamento sem santidade. Avivamento sem santidade não existe, igreja, é só barulho. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 3, diz que quando a arca é levada pelos filhos de Eli para a batalha, e eles gritam bastante, e o exército filisteu fica assustado. Queridos, gritaria sem santidade não passa de arruaça. Gritaria sem santidade não passa de arruaça. Agora experimenta a vida de um filho de Deus, cheio de Deus, cheio buscando a santidade do Senhor, para você ver o que é que acontece. Acontece terremoto, acontece milagres, acontece mudança. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, vocês estão aí no friozinho, né? Muitos já pegaram o bizu, já vieram com a camisa, com a roupa mais quentinha. É isso mesmo que Jesus faz. Amém? Vamos lá. E eu quero dar uma introdução para vocês. Abra aí, por favor, Atos capítulo 7, verso 22. Atos 7, 22. Esse é o sermão do diácono Estevão, o diácono mais cheio da presença do Senhor. Pastor, na igreja do Nazareno tem diácono? Tem, queridos. Tem sim. Que se levante os diáconos aqui desse lugar, que se levante os diáconos aqui dessa igreja, para servir a mesa. Amém? Diz assim, ó, Atos 7, 22, diz assim: Moisés, diga comigo, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Moisés foi jogado no rio Nilo, porque havia um decreto do Faraó dando uma ordem para matar todas as crianças hebreias do sexo masculino. Então a mãe de Moisés joga Moisés no rio Nilo, e a sua irmã estava acompanhando ele no rio. Quando chega o momento que a filha de Faraó estava lá com as suas servas, e ela safamente diz assim: você quer que eu chame a mãe dessa criança para que ela possa amamentar? E olha só o que Deus faz. Deus faz com que Moisés seja criado no palácio de Faraó. Moisés é criado, por isso que Estevão diz assim: ele foi criado e poderoso em palavras, em obra. E quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E meus irmãos, acontece algo inédito. Moisés, quando decide ver aquilo que estava acontecendo com os seus irmãos, ele se depara com algo interessante. Volta lá para Êxodo capítulo 2, versículo 12. Êxodo 2, 12. Diz assim, ó, que após perceber, ele viu o que estava acontecendo, ele mata um capataz, porque estava maltratando um dos seus irmãos. E após perceber que Faraó já estava sabendo do ocorrido, ele foge, e onde ele vai? Para essa terra de Midian. Meus irmãos, Moisés, ele foge. Ele era de descendência, ele era do povo hebreu, mas quando ele desce aos 40 anos para ver o que tinha acontecido, ele vê um capataz maltratando um dos seus irmãos hebreus. Ele mata aquele capataz, né? É interessante que a Bíblia diz que ninguém viu, mas depois o outro irmão dele já estava dizendo: você vai fazer algo comigo como você fez como capataz, né, egípcio. Moisés, ele foge para a terra de Midian. E quando ele foge, queridos, e ele passa lá mais 40 anos. Preste atenção, Moisés tinha 40 anos quando ele foi criado no Egito. Depois acontece isso com a vida dele. Ele foge para a terra de Midian e ele passa mais 40 anos lá.
Aí você volta agora para Atos capítulo 7, versículo 30. Volta lá, pega a tua Bíblia aí e volta lá. Vamos anotar a igreja. A igreja aqui tem fome e sede da palavra. Amém? Atos 7, 30. Vai dizer assim, ó. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Então, queridos, olha só, Moisés ele foi criado como rei. Depois ele vai para a terra de Midian e ele vai apacentar as ovelhas que nem eram dele, era do sogro dele, chamado Jetro ou Reuel. Tá dando para entender aí, gente? Moisés estava passando por um tratamento. Moisés estava passando por um treinamento para livrar o povo de Israel da mão de Faraó. Mas, queridos, para fazer a obra do Senhor não se faz de qualquer jeito e não se faz de qualquer maneira. Não é na força no braço. Salmos 20, versículo 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor. A obra do Senhor, ela não se faz na força do nosso braço, mas se faz na visão do Senhor. Então Moisés passa mais 40 anos, queridos, olha só, cuidando das ovelhas de Jetro. E onde a gente chega nesse momento que nós lemos aqui, onde Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Reuel ou Jetro. Irmãos, e no dia ordinário da vida, no dia qualquer da vida, Deus tem um momento extraordinário na vida de Moisés. Você já pensou na sua vida ordinária? Na sua vida onde você acorda, pega o metrô, pega o ônibus, pega o carro, pega o jumento, pega qualquer coisa e vai trabalhar. E você tem a sua vida com Deus, você coloca os meninos para ir para a escola. E na sua vida ordinária, no seu dia a dia, Deus diz assim: olha só, meu filho, minha filha, eu quero ter um encontro real com você. Eu quero me revelar a você. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero falar para você quem eu sou. Moisés tem um encontro com o Senhor. E ele está lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai, porque era um ajuntamento de montes. Então, se você vê Horebe ou Sinai, se representa a mesma coisa, o monte do Senhor. E quando Moisés estava lá, no versículo 3 diz assim: olha só, ele olha a sarça ardente, ele olha a sarça que era uma espécie de espinheiro, e ele acha interessante porque o fogo estava lá consumindo, estava lá pegando fogo, mas não consumia a sarça. E Moisés, ele vai lá e olha e diz assim: poxa, que algo interessante, está pegando fogo, mas não está consumindo. Irmãos, esse fogo do Senhor, ele consome as nossas impurezas, ele consome as nossas imperfeições, ele está ali, então não tenha medo. Nesse mês nós estaremos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é só uma introdução. E Moisés estava lá, queridos, estava lá cuidando. E no versículo 4 eu estou introduzindo para a gente entrar realmente numa mensagem do tema de santidade. E diz, olha só que interessante, Moisés chegou e quando ele viu, de repente ele ouviu: eis, Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Imagina você, querido, na sua vida diária, Deus falando contigo: Maria, João, Rose, Bernardo, Guilherme, Ele falando com você e Ele te chamando para ter um encontro com Ele real. Porque Moisés já ouvia falar daquilo que ele sabia, das histórias. E quando Deus, ele diz assim: olha só, Moisés, primeira coisa que ele diz assim: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Queridos, vamos desmistificar algumas coisas. Sim, aquele lugar era o lugar escolhido por Deus, o lugar onde Deus estava se revelando. Mas, querido, a terra é do Senhor, de toda a sua plenitude. Tudo que dele há, tudo que há na terra é do Senhor.
Meus irmãos, aquele lugar era santo porque Deus estava lá, mas muitas das vezes a igreja, ela coloca algo, não, naquele lugar ali, a gente tem que orar onde? A gente tem que orar, ir para o monte. Eu sei que muitos aqui são crente raiz, amém ou não amém? Quem já foi no monte ali, né, orar ao Senhor, glória a Deus, já foram para o monte, já foram as experiências extraordinárias, isso é bom. Mas eu quero dizer para você que aquele lugar, ele vai estar lá, mas o que Deus quer santificar é eu e você. Deus quer que eu e você tenham uma vida transformada. Deus quer eu e você, nós tiramos as sandálias dos pés para provar quem Jesus é. Deus quer que nós tiramos as sandálias dos pés para provar quem Deus é. Irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: Deus é luz e nele não há treva alguma. Meus irmãos, Deus é luz, Deus é santo. O tema da nossa mensagem é: servimos a um Deus santo. E porque Ele é santo, Ele nos convida, Ele nos chama para uma vida de santidade. Porque Deus é santo, Ele convida a sua igreja para ter uma vida de santidade. Irmãos, precisamos refletir a glória do Senhor, não através das nossas roupas que nós vestimos. Eu vou falar sobre isso. Não apenas pelo linguajar evangeliquez, onde você passa e diz assim: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. É muito mais do que isso. Ter uma vida de santidade é muito mais do que isso. Ter uma vida de santidade, querido, é muito mais do que ter apenas uma palavra da palavra do Senhor aqui e ficar repetindo porque você nem sabe onde está. Mas Deus nos chama para uma vida de santidade. Deus nos chama para uma vida de santidade. E esta é a advertência para nós, querido: tire as sandálias dos seus pés. E pastor, o que é isso, pastor? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo para Moisés, dizendo assim: olha só, Moisés, esquece do teu passado, esquece de tudo aquilo e tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. A partir de agora você vai caminhar por uma vida de santidade. A partir de agora, Moisés, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. A partir de agora, Moisés, você vai refletir a minha glória, querido, porque Deus só enche quem está vazio. Amém ou não amém, igreja? Vocês estão muito quietos. Deus só enche quem está vazio, querido. Deus só enche quem está disposto a se esvaziar. Se esvaziar de quê, pastor? Se esvaziar da sua vida pecaminosa, se esvaziar das mentiras, se esvaziar das lascívias da carne, se esvaziar dos lábios das mentiras que um dia você falou. Queridos, vamos parar de viver um evangelho raso. Vamos parar de viver um evangelho raso. Queridos, temos um compromisso aqui nessa igreja. Pastor, qual é o compromisso? Financeiro? Não, querido, porque como acabei de ler para vocês, assim como Deus falou para Pedro que Ele supriria aquilo que era para ele e para Pedro, eu tenho a certeza que Deus vai suprir todas as necessidades que nós temos aqui. Mas nós temos um compromisso aqui nessa igreja e nessa cidade, nesse bairro, querido, de mostrar uma vida de santidade. Quem já ouviu aqui B.O. de pastor que adulterou? Levanta a mão. Quem já ouviu aqui B.O. eu estou falando a responsabilidade para mim, tá? Estou falando de igreja nenhuma, estou falando de pastor, estou falando de mim. Quem já ouviu falar de B.O. de pastor que pegou o dinheiro da igreja e foi embora? Quem já ouviu falar de B.O. de pastor que não tem um testemunho, que era casado com a esposa e tinha uma vida, tinha amante, tinha tantas outras coisas, queridos? Vamos orar uns pelos outros para nós nos fortalecermos e essa casa ser referência, não no louvor, não apenas na palavra, mas de refletir a glória do Senhor em tudo que nós fazemos. Você tem orado pelo seu pastor? Meu irmão, porque é seta, viu? É luta. E essa mensagem é muito mais para mim do que para vocês. Irmãos, precisamos refletir uma vida de santidade. Experiências com o Espírito Santo é maravilhoso.
Experiência com o Espírito Santo é tremendo, querido. Nós temos 12 horas aqui de oração, que as pessoas, quem vem aqui, diz assim: pastor, as 12 horas de oração deveria ser todo mês. As 12 horas de oração deveria ser de 3 em 3 meses. Mas, queridos, não adianta nada nós termos 12 horas de oração aqui na nossa casa se nós não tivermos uma vida de oração com Jesus. Não adianta, queridos, trazer um sermão expositivo se não tem intimidade com o Senhor. Porque quando Deus está falando para Moisés, tira as sandálias dos pés, Ele está dizendo: Moisés, se despede de toda a vida pecaminosa que você tem e começa a ter intimidade comigo agora. Porque você não vai só me conhecer, só de ouvir falar, você vai me conhecer intimamente. Quem está disposto a tirar as sandálias dos pés nessa noite? Moisés tinha 80 anos, tá? E talvez você esteja dizendo: pastor, ainda dá tempo para mim? Claro que dá tempo para você, querido. Pastor, há tempo para mim ainda? Claro que dá tempo para você. Claro que dá tempo para você, querido. Claro que há tempo, claro que há. E Deus continuou dizendo: não te aproximes daqui. Não te aproximes. Tira as sandálias, queridos. Tira as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Deus começa dizendo para Moisés, dizendo assim: eu sou Deus. Queridos, o nome de Deus, Yahweh, Javé, o tetragrama de Deus, meu irmãos, o Deus qual servimos, Ele é santo. Abra aí, por favor, Mateus 6:9. Olha só, Jesus veio revelar um pai, mas não é qualquer pai. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do nosso Pai, o qual servimos, Ele é santo. Pastor, o Pai que nós servimos é santo, querido, e Ele se revela isso de muitas maneiras. Queridos, Deus, quando Ele se revela para alguém, Ele se revela em primeiro lugar mostrando quem Ele é. Mostrando quem Ele é. E eu vou falar aqui de algumas coisas aqui muito importantes para você entender. Queridos, muitas das vezes a igreja do século 21, ela quer ser revestida de poder, mas poder de dons, sem uma vida de santidade não vale a pena. Queridos, ser revestido de dons, aqui eu tenho conversado bastante com a nossa juventude, e a galera tem muita dúvida de dons de profecia, de dons de variedades de língua. Meus irmãos, precisamos sim, querido, desses dons que edificam a igreja, mas em primeiro lugar, coloquem uma vida que agrade ao Senhor. Queridos, o atributo de Deus, mais que se a Bíblia mais se fala, é que Ele é santo. Os anjos nos dizem assim, não dizem assim, os santos dizem assim: santo, santo é o Senhor. A Bíblia nos diz amor, amor, amor. A Bíblia não nos diz forte, forte, forte. Vamos lá, Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: santo. Será que a gente pode falar junto? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Apocalipse, agora vamos para o último livro da Bíblia. Falei para você que você ia passear bastante na Bíblia nesta noite.
Apocalipse capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, Apocalipse 4, 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam. Olha só o verbo como está conjugado. Não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, vamos juntos novamente? Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. O Deus o qual servimos, Ele é santo. O Deus o qual servimos, Ele é santo, querido. Mas pastor, e agora? O que é que vai acontecer, queridos? Eu sei que muitos aqui estamos diante da igreja, aqui todo mundo tem que sair entendendo a palavra. Uns têm um conhecimento maior e outros estão caminhando nesse processo. A palavra de Deus, nós podemos ver que Deus tem atributos. Coloca aí, por favor, Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20 vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens não são indesculpáveis. O que é atributo, pastor? É uma qualidade. Quero explicar aqui para todo mundo aqui sair entendendo. Pastor, o que é um atributo? É uma qualidade. Você diz assim, você conhece o pastor lá da casa? Como é que ele é? Moreno, alto, que está ficando meio careca, né? Casado, casado com uma mulher linda. Ele tem 2 meninos que são bem quietinhos, ficam quietos. São atributos, estou brincando aqui, querido, mas é só para você entender. E como é que nós vamos descrever Deus e seu atributo? Em sua majestade. Abra aí, por favor, Isaías 40, versículo 12. Você vai sair daqui entendendo tudo, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Diz assim, quem mediu, Isaías 40, 12. Diz assim, quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outreiros em balança, quem guiou o Espírito do Senhor e quem foi o seu conselheiro, a quem consultou, aquele que lhe desse entendimento, ou lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento. Queridos, esse é o Deus qual servimos, que Isaías vem descrever. Quem mediu com as mãos, né? Quem mediu a concha das mãos as águas e tomou a medida dos céus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele conhece cada estrela pelo nome e coloca cada uma em ordem, em marcha, como um militar coloca o seu exército. Ele conhece tudo por inteiro. Mas esse Deus, o qual servimos, Ele tem atributos, o qual nós lemos em Romanos. E a teologia nos ensina que são atributos comunicáveis. Diga comigo, atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é isso, pastor? Os incomunicáveis é aquele que Deus não transmite para nós. Vamos lá, querido, Deus é eterno. É ou não é? O nosso Deus não é eterno? Salmos 92 diz que Ele é só. Antes que o monte nascesse ou se formasse a terra, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Deus, Ele é imutável. Tiago 1,17 vai dizer assim, Ele é o Pai das luzes e não há mudança nem variação. Deus é onipresente. O que é isso, pastor? Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares da face da terra. Deus, pastor, Ele está lá na Palestina, dá. Deus, pastor, Ele está no interior vendo as eleições, Ele está.
O nosso Deus é onisciente. A palavra nos diz que antes mesmo, querido, do nosso sentar ou do nosso levantar, Ele já sabia de tudo. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é poderoso. Mas, queridos, tem alguns atributos que são comunicáveis do Senhor. Você vai entender tudo isso aí. Deus, Ele é amor. Mas também Deus, Ele nos deu a capacidade de amar, sim ou não? Ele não nos deu a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por mais que você queira estar, né? Tem uns que dizem assim, eu queria estar naquele lugar agora, nesse momento. Você não está, mas Deus está. Mas Ele é o amor. Deus nos deu a capacidade de amar. Vocês estão entendendo isso? Amém? Deus, Ele é a própria justiça, mas Ele derramou em nós o sentimento de justiça. Meus irmãos, Deus, Ele é a sabedoria, está no Senhor, mas Ele derramou sobre nós, né, o seu Espírito, Ele soprou sobre nós. Nós temos a capacidade de sermos sábios. Nosso Deus, Ele é perfeito, mas Ele também nos chamou para sermos perfeitos. Mas o atributo de Deus, queridos, que Ele nos chama para ser, em primeiro lugar, Ele nos chama para sermos santos. Deus é santo, mas em nós Ele nos deu a capacidade de andar numa vida que agrade ao Senhor. Quem entendeu isso aqui? Amém? Pastor, e quando a Bíblia nos diz que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo? Querido, preste atenção, olha para cá. Por favor, me dê esse presente da sua atenção. Uma coisa é você cair no pecado, outra coisa é você viver numa vida de pecado. Uma coisa é nós estarmos vivendo em uma vida e erramos, mas outra vida é você viver uma vida em pecado. Isso não agrada ao Senhor. Abra aí por gentileza 1 Pedro, a partir do verso 15. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim: antes, porém, como aquele que é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, a vida que nós temos, que vem realmente mudar uma característica de uma sociedade. Por que isso, pastor? Porque, querido, se você se esforçar para ter uma vida de santidade, você vai ver, meus irmãos, que a sociedade ela vai mudar. O número, querido, de adultérios vai mudar. O número, querido, de divórcios vai mudar. Vai mudar, queridos. A maneira como você olha para os seus filhos vai mudar, porque você vai partir de olhar, a partir de um olhar bíblico. Mas qual é o problema, pastor? Que nós não estamos dispostos a tirar as sandálias dos nossos pés para nos esvaziarmos, para que Deus enche. Aí o que é que acontece com a igreja evangélica brasileira? Incha, incha, incha cada vez mais. E pessoas cheias de ego, pessoas cheias de si, pessoas cheias de si mesmo, amantes de si mesmo, menos de Deus. Agora começa a pegar o atributo de santidade de Deus e começa a se esvaziar, começa a buscar ao Senhor, começa a confessar os seus pecados, começa a declarar quem você é. Queridos, a palavra do Senhor nos chama para isso. A palavra do Senhor nos chama para ter uma vida de santidade. E, queridos, e aqui neste lugar a minha oração é que a partir de mim, a partir daquele que está ministrando, a partir daquele que está conduzindo, tenha uma vida que venha agradar a Deus em primeiro lugar. Porque se nós não tivermos, irmãos, de que adianta subirmos no altar? Do que adianta subirmos no altar e fazer a obra? Porque, queridos, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, a gente faz. E vamos pagar o preço, porque o Senhor Jesus nos diz lá no Sermão do Monte, diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu expulsei, eu ensinei, eu curei,
aparta de mim, irmão. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Para fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, não dá, irmão. Por isso que a postura de Moisés foi o quê? Moisés, ele não ousou olhar para Deus, um santo temor. Moisés, queridos, estava com um santo temor. E é esse meu desejo para essa igreja, que você tenha um santo temor em fazer as coisas para o Senhor. Que você tenha um santo temor em estar na casa da presença do Senhor, queridos. Que daqui desse lugar não saia fogo estranho. Que daqui deste lugar saia palavras de vida para abençoar a sua casa, a sua família. Que daqui deste lugar saia palavras que venham abençoar a sua casa. E a postura de Moisés diz assim, e Deus começa a falar para Moisés, diz assim: eu sou o Deus dos teus pais, os Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Se você for olhar, olha só, Êxodo capítulo 3, preste atenção aqui. Moisés diz que ele não ousou olhar para Deus, o texto diz. Mas se você pegar em Êxodo capítulo 33, o que é que vem dizer? Diz que Moisés, em um papo com o Senhor, diz assim: mostra a tua face. Queridos, quando você tem uma vida de santidade, você não vai ter vergonha de estar na presença do Senhor. Quando você tem uma vida de santidade, você não vai ter vergonha de fazer a obra do Senhor. Timidez é uma coisa, mas vergonha, medo é completamente diferente. Quando o Moisés que está aqui diante do Senhor, ele não ousou olhar para Deus. Mas o Moisés que está no Êxodo 33, depois você chega em casa, quem quiser pegar o esboço do sermão, só me pedir, nós mandamos para você. É o Moisés que ousa diante da presença de Deus pedir, roga a Ele, mostra a tua face. Mostra a tua face, queridos. Olha a diferença de um homem que é transformado pela glória do Senhor. Olha a diferença de um homem que está disposto a se esvaziar diante do Senhor. Meus irmãos, precisamos desse santo temor. Precisamos desse santo temor para poder fazer a obra do Senhor. Precisamos desse santo temor, queridos. E se eu e você não tivermos, meus irmãos, esse santo temor, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder. Mas pastor, está dando certo. Estava vindo para cá ouvindo um homem que eu sempre gosto de pegar nas minhas ministrações, retomo como referência. E o Luciano Subirá fala muito isso num livro chamado O Impacto de Santidade. E ele dá o exemplo de Sansão. Pastor, o que é que tem a ver? O senhor está confundindo a minha cabeça. Por favor, me explica aí. O senhor está falando de Moisés. Agora o senhor pulou para a época do juiz de Sansão. Vou te explicar. Para você sair daqui, ó, com o seu coração aquecido. Sansão foi um dos homens que Deus chamou com o chamado de nazireado. O que é isso, pastor? Separado. Sansão, ele não podia cortar o cabelo. Sansão, ele não podia tocar em cadáveres. Sansão, ele deveria viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E o que acontece com Sansão, querido? Sansão começa a ter uma vida promíscua. Sansão começa a se deitar com Dalilas. O varão começa a se deitar com mulheres filisteias, que irmão, que Deus havia dito que não era para ele ter uma vida promíscua. Porque Deus falou assim, ó, você é meu, antes de você nascer, separado ao Senhor. Mas Sansão estava lá, com a queixada de jumento, matando milhares de filisteus. Irmãos, isso não quer dizer que nós estamos fazendo, isso quer dizer que Deus está aprovando, tá? Não é porque você está fazendo, eu quero jogar muito temor no teu coração agora, olha para mim. Eu quero jogar muito temor no seu coração agora, porque eu prefiro estar com você nos céus do que Jesus falar para mim e dizer assim, ó, você não repreendeu quando você tem que repreender. Você não exortou na hora que deveria exortar. A Bíblia diz que os pastores serão mais julgados. E aqui, irmãos, eu não quero engolir aquilo que Deus está me chamando.
Não é porque você está fazendo e está dando o resultado que Deus está aprovando. Mas é a noite de você colocar a mão na sua consciência e ver se realmente Deus está aprovando aquilo que você está fazendo. Mas pastor, que palavra pesada nessa noite, domingo de Santa Ceia, pastor. Irmãos, ou a gente coloca a nossa vida no altar do Senhor e tem uma vida santa e remida diante dele, ou Jesus manda outro para cá e a gente para de brincar de igreja. Para brincar de igreja, eu não estou aqui para brincar de igreja não, só Jesus sabe das lutas e dificuldades que tenho. A gente não veio para cá para brincar de igreja, nós não viemos para cá para ficar num ambiente climatizado. Nós não viemos para cá, queridos, para ficar brincando de reino de Deus. Não, irmãos, nós viemos para cá para anunciar a mensagem do Evangelho, para anunciar a mensagem que muda vidas, para anunciar a mensagem que transforma casamentos. Mas se para anunciar isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é assim, irmão. Não é assim não. Não é assim não que a gente chega aqui no altar. Não é assim que nós fazemos. Não é assim, irmão. Precisamos de um santo temor. Mas pastor, o Senhor falou de Moisés naquela época. O Senhor falou de Sansão, irmãos. E agora, o que a Bíblia diz quem eu sou? Abra aí, por favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos quem? Nós já falamos que nós servimos a um Deus santo. Esse Deus nos pede santidade. Esse Deus deseja que nós tenhamos um santo temor em fazer a sua obra. E esse Deus nos diz que quem nós somos. Ele diz assim: vocês, diga comigo, vocês. Porém, dizendo assim, olha, vocês, meu povo. Porém, são geração eleita. Reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a quem, igreja? A quem você pertence? E por que você busca tanto o aplauso do mundo? E por que você quer agradar tanto aqueles que estão longe da presença do Senhor? Pastor, eu tenho dificuldade em áreas. Irmãos, nós temos. O pastor que vos fala, ele nunca se apresentou aqui diante de vocês como super-homem. Ele nunca se apresentou aqui como nunca tivesse dificuldade. Pelo contrário, me exponho por inteiro aqui, irmão. E pastor, e agora que eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, o que é que eu faço? Eu vou ali na loja, vou mudar as minhas roupas, as minhas vestes. Eu acho muito interessante que a gente teve alguns testemunhos das meninas aqui. Eu estou sem roupa no guarda-roupa, pastor, que maravilha. Jogou tudo fora, porque aquilo que não serve para você, você não vai dar. Se você andava de maneira promíscua, você não pode pedir para que ninguém ande desse jeito. E tu serve tanto para homem e para mulher. Mas santidade também é, querido, uma forma como nós nos vestimos e falamos. Mas a santidade é muito mais do que veste. A santidade é muito mais da maneira como você fala. A santidade, querido, irmãos, você buscar todos os dias ao Senhor, colocando o teu coração diante dele e dizendo: Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, muda a minha vida, muda o meu caráter, me transforma a tua imagem, a tua semelhança. Eu preciso ser igual ao Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, queridos. Tira as sandálias dos teus pés. Para que você ocultar tanto pecado? Irmãos,
Nós temos 2 filhos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo ventre. E olhamos e vemos cada um tem algo, um caráter para ser transformado, cada um algo diferente. Um é rasgado, fala a verdade, sai chorando, mas fala, e o outro fica aqui, ó. E eu fico só olhando para eles assim, se eu sou pai, sei que ele está mentindo. Quanto mais Deus que sabe quem nós somos pelo avesso. Você está falando para mim, vários e vários gabinetes tive. Você está falando isso, filho? Você fez? Não, pastor, o Espírito Santo aqui está mentindo. Irmão, não cheguei aqui do dia para a noite. Não cheguei aqui, pastor, você é novinho. Irmão, mas foi muito sal chorando. Muito jejum, muita oração, muita prova, dizendo que não era, dizendo que não é esse, não é esse. E a gente está vencendo a multidão e Deus sopra e traz a gente aqui. E a gente está no gabinete, filhinho, você se deitou com ela, não foi, filhinho? Não, pastor, foi só um toquinho só de nada. Fulano, tu adulterou, não foi? Não, pastor, não adulterei não. Fecha as brechas, vá. Fecha as brechas. Fecha as brechas da tua vida. Se isso aqui não pode te pertencer, sai de todas as redes sociais. Sai de todos os grupos que te atrapalham. Mas tem uma vida digna do Senhor. Uma vida que venha agradar a Deus. Quantos e quantos aqui já ouviu nesse bairro aqui dizendo: tu faz parte daquela igreja, meu irmão, e quando vem pra cá, sabe que nós não brincamos com o evangelho e muito menos com a palavra de Deus. Sabe que aqui há um santo temor em administrar aquilo que Deus nos trouxe. E a minha oração é todos os dias: Deus nos livra de todos os escândalos, de tudo daquilo que o inimigo quer que nós caiamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta vir para cá e ser um espectador. A minha oração é para que, quando esse mesmo Deus que se revelou a Moisés numa sarça ardente, ele estava lá, o grande eu sou, se revelando a Moisés, dizendo assim: homem, só Moisés. Abra aí, por favor, Êxodo 3,14, vai dizer assim: Moisés na dúvida. Se o Senhor está me chamando, Moisés, naquela dúvida toda, o que eu faço? Chama outro, Jesus. Quem já mandou esse migué para Jesus assim? Manda outro, Jesus. Eu não sei falar. Mas Deus, eu não mando fulano. Eu já passei tanto esse tempo aqui, irmãos. Mas pastor, mas Deus, eu lido de jovem. O cara lá, ele é descolado, ele sabe. Manda o fulano lá que ele é melhor. E Moisés, naquele embate com Deus, Deus é misericordioso, tendo paciência. Ele chega ao ponto e diz assim: mas e aí? Quando eu chegar lá, quem eu vou dizer quem me chamou? E Deus diz assim: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E devei dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrados de geração em geração. Sabe o que é que Deus quer que a sociedade saiba? Que Ele é de geração em geração, que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. O Deus que fez os céus e a terra, e está te chamando nessa noite para você tirar as sandálias dos seus pés e dizer assim: eu vou gastar a minha vida inteira para te servir. Eu vou gastar a minha vida inteira para te adorar. Eu vou gastar a minha vida inteira para louvar ao Senhor. Eu vou gastar a minha vida inteira. Eu vou gastar, tira as ceras dos teus ouvidos, tira o teu coração endurecido, abre os teus olhos para Jesus nessa noite e começa a glorificar esse Deus que vive eternamente. Começa a glorificar a Deus que vive eternamente. E junte-se agora no tabernáculo